Bom, muito boa tarde a todas e todos. Meu nome é Estela Maris Catena Franco. Não começou? Não começou ainda. Tá bom, vocês me dão um toque, por favor? Agora foi. Muito boa tarde a todas e todos. Eu sou Estela Maris Catena Franco, sou professora do Departamento de História e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. É com grande satisfação que eu quero abrir esse lançamento de livros, a convite, não é, do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP e da Intermeios, que é a editora que está lançando os livros nessa sessão. O Programa de Pós-Graduação em História Social tem uma coleção, a coleção Entre História, e todos os anos nós abrimos um edital de apoio à publicação docente. E os colegas do programa participam apresentando os seus trabalhos de pesquisa, que então são agraciados, os melhores, os escolhidos, depois de uma seleção acurada, não é? São escolhidos para serem publicados. Então, neste ano, nós temos o prazer de lançar aqui 4 livros, né? Eu já vou passar o nome dos autores e os títulos, eles estão presentes para participar de um debate, de uma apresentação, breve apresentação e de um debate, e vou fazer isso já antes de passar uns recadinhos aqui de outras instâncias do departamento, né, que são muito breves também, mas são lembretes de eventos que nós vamos ter amanhã, né? Então, amanhã, dia 3 de setembro, às 18 horas, vai acontecer o lançamento do canal oficial do Departamento de História da USP no YouTube, com a apresentação do João Paulo Garrido, chefe de departamento, né, pelo canal do Instagram, que é o @canal História USP, né? E às 18h30 teremos a entrevista feita pelo nosso colega Júlio Pimentel, pela revista de História da USP, né? Aquelas lives que ele tem realizado com colegas historiadores, né? E amanhã, às 18h30, será com o nosso colega professor de medieval, o Júlio César Magalhães de Oliveira, que é a entrevista que tem como título Uma História Antiga a Partir de Baixo, é possível? Então, às 18h30, no canal da Revista de História do Instagram, que é @Revista História USP. Então, estão todos convidados, todos e todas, e quero, então, aqui, mais uma vez, saudar os colegas presentes, o público, e apresentar os livros que foram os ganhadores do ano passado, do edital de apoio à publicação docente, né? E que agora estão lançando nesse evento virtual. Ele estava pensado originalmente para ser um evento presencial, né? Mas felizmente, enfim, todo know-how, toda competência, a gente está conseguindo realizar esse evento, né? Então, os autores que estão lançando os livros são o professor Marcelo Rede, que é organizador do livro Vidas Antigas, Ensaios Biográficos da Idade, é uma coletânea. O Marcelo Rede não pôde estar presente, se desculpou, ele estaria presente, mas por problemas de ordem pessoal não estará conosco hoje, né? Mas o livro dele está na coleção Entre História, sendo lançado nesse momento. O livro da professora Maria Cristina Pereira, que está aqui conosco, As Letras e as Imagens, Iniciais Ornamentadas em Manuscritos do Ocidente Medieval.
Também o livro do professor José Geraldo Vince de Moraes, Criar um Mundo do Nada, a invenção de uma historiografia popular no Brasil. E o livro do professor Francisco Carlos Palomanes Martinho, O Estado Novo Português, História, Historiografia e Memória. Então, em nome da pós-graduação, do programa de pós-história social, eu dou os parabéns aos autores, desejando sucesso aí à publicação de vocês, e para todos que estão aqui assistindo, um ótimo evento. Agora vou passar a palavra para a Júlia, que vai coordenar as apresentações e o debate. Bom, olá, boa noite a todos e a todas, boa noite para os professores da mesa. Acho que eu só tenho que dar boa noite nesse momento. Depois, se vocês quiserem mandar questões ou no chat do site do seminário ou do YouTube, estou de olho nos dois, podem já mandar suas questões e a gente abre para um debate após as apresentações. Obrigada. Bom, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer muitíssimo a organização do seminário, né, por acolher essa mesa. Como a Estela já falou, ela estava prevista para acontecer presencialmente já há alguns meses, né, os livros já estavam prontos também desde o início do ano, mas a epidemia atropelou tudo, e finalmente, então, temos essa oportunidade de lançar no seminário, o que é bastante interessante, já que se trata de uma coleção do próprio programa de História Social, né? Então, queria também agradecer muitíssimo ao programa, em especial a coordenação, professor Marcos Napolitano, a professora Estela Franco, por acolherem esse meu livro na coleção Entre História. Na verdade, é o meu segundo livro nessa mesma coleção. O primeiro foi fruto da minha tese de doutorado, e esse agora da minha tese de livre docência, que eu defendi em 2018, também no departamento de História. Bom, o objetivo desse livro é estudar alguma coisa que é fundamental para os manuscritos medievais, né, que participa da ornamentação e da organização dos livros, de muitos livros medievais, né, muitos manuscritos, e algo que também, para um público atual, né, para um grande público, é visto quase como sinônimo de medieval, né, digamos assim, tem esse ar de medieval, que são as iniciais ornamentadas. Por exemplo, existem até sites que geram palavras com essas letras ornamentadas. Claro que nesse caso já não são mais iniciais, né, são letras. Inicial, justamente como o nome diz, é a primeira letra, né? Enfim, e a minha preocupação foi pensar essas letras a partir de um ponto de vista que reunisse, que encontrasse a história e a história da arte. Essas duas disciplinas trabalhando juntas. Então, o livro, esse livro, ele é um conjunto de 11 capítulos, além de uma introdução, de uma conclusão e de uma coda, né, um capítulo a mais, que todos esses capítulos giram, enfim, em torno dessa problemática da relação entre as letras iniciais e as imagens nos manuscritos do Ocidente medieval. Então, desses capítulos, 3 se originaram de artigos que eu já tinha publicado e que foram retrabalhados. Afinal de contas, essa temática das iniciais é algo com a qual eu venho trabalhando desde 2007.
Claro que antes, de uma maneira mais não exclusiva, e nos últimos anos, sim, como minha pesquisa principal. E os demais capítulos, os demais 8 capítulos, são inéditos, foram preparados para tese de livre docência. Enfim, então, desses 11 capítulos, o primeiro é o mais teórico, né? Então, eu apresento uma proposta, né, de tipologia das letras iniciais e que vai guiar o meu trabalho. Qual é a grande questão? Foi não usar a categorização clássica, que, em geral, acaba privilegiando o conteúdo imagético dessas letras. Enfim, deixando de lado o que eu vou chamar de letridade e privilegiando as imagens. Até porque, muitas vezes, esses estudos são feitos por historiadores da arte e que acabam privilegiando o seu objeto de estudo, que são as imagens, né? Enfim, então, o que eu pensei, a minha preocupação foi pensar o funcionamento dessas letras, né, e sua relação com as imagens, né? Então, eu criei 4 tipos, né, que eu chamei de inicial moldura, inicial figurante, inicial imagem e inicial objeto, de acordo, então, com o grau de participação disso que eu estou chamando de letridade. Então, a primeira inicial moldura é aquela que a letra serve, né, como o nome diz, como uma moldura, e ela mantém ao máximo a sua letridade, ou seja, o seu caráter de letra. E, de certa maneira, a letra e a imagem, elas convivem no mesmo espaço, mas não se confundem, não se misturam. Depois, a inicial figurante é a letra que participa da imagem, por exemplo, ajuda a organizar a imagem, a estruturar a imagem, ela entra, né, ela entra no mundo da imagem, então, por isso estou chamando de figurante. Depois, a inicial imagem é aquela letra que é feita de imagem. Então, a própria a forma da letra, né, ela é feita, ela é conseguida a partir da imagem. E, por último, a inicial objeto é aquela em que a letra ela entra na imagem, ela participa dessa imagem como se fosse um objeto qualquer, né, como se fosse uma árvore, ou enfim, algum elemento iconográfico. Enfim, além então, esses 4 tipos que são os mais importantes, eu trabalhei também com as iniciais ornamentadas, não figurativas. Dessas, a mais importante é a inicial que eu chamei de melismática, aquela que tem um sobretrabalho gráfico, e que se expande pela página, e que eu cheguei a tratar num capítulo associando com o picho, por exemplo. Essa ideia de se expandir também pela cidade. Enfim, em relação aos procedimentos metodológicos, são 2 tipos básicos, né? Então, em alguns casos, eu trabalhei com um manuscrito apenas, e daí estudei as imagens desse manuscrito, ou então trabalhei com um tipo de inicial, por exemplo, a inicial B do Beatus Vir, né, do livro de Salmos, em vários manuscritos a partir de bancos de imagens. Então, os capítulos, eles são também diferentes de acordo com o tipo de objeto, como esse objeto foi trabalhado. O último capítulo é um capítulo em que eu trabalho as imagens, as iniciais que são recortadas, né, e que deixaram de ser iniciais, se tornaram quadros separados,
e as iniciais que foram esboçadas e que não chegaram a ser feitas. Enfim, então, é mais ou menos esse o panorama do livro, e para não ultrapassar aqui o tempo, né, eu queria, enfim, convidar todo mundo a conhecer o livro, e queria também agradecer muitíssimo ao Joaquim, da Intermeios, né, por todo o cuidado, toda a paciência com esse livro que não foi fácil de editar, né, afinal de contas ele tem uma gigantesca quantidade de imagens, são quase 200 imagens em PB, mas é uma quantidade bastante importante. E é isso, então, obrigada a todo mundo. Obrigada, professora Maria Cristina. Agora, passando a palavra para o professor José Giraldo. Bom, boa noite a todo mundo. Também gostaria de iniciar agradecendo a coordenação do programa de pós-graduação em História Social, por realizar esse evento, e também a editora Intermeios, que publicou os livros. Tal como o livro da Cris, o meu está originado numa tese de livre docência. Claro que ele tomou uma outra forma quando publicado em livro, retirando algumas questões do ponto de vista teórico, muito acadêmicas, e que eu julguei que não seria muito interessante colocar num livro cujo tema tem um público leitor um pouco mais amplo do que o universo acadêmico. Eu gostaria de começar pelo título, Criar o Mundo do Nada, porque é um título criativo, mas que não é meu. Na verdade, ele foi retirado de uma afirmação de um jornalista, de um crítico da música popular, na introdução de uma obra dele, publicada em 1964. O crítico jornalista, o nome dele era Ari Vasconcelos, e ele utilizou esse termo exatamente para identificar as dificuldades que se tinham naquele início dos anos 60 em produzir uma história da música popular. Por diversas razões, algumas delas eu vou tentar apresentar nesse curto espaço de tempo, mas as dificuldades, de modo geral, eram relativas, sobretudo, às fontes, né? Ele argumentava que, naquele momento, havia uma dificuldade enorme de formular essa história porque não havia fontes. É claro que havia outros tipos de problemas, mas, de qualquer maneira, ele coloca como um empecilho para que se formulasse qualquer tipo de construção temporal, narrativa sobre esse fenômeno cultural que envolvia o mundo sonoro, o mundo musical. A dificuldade não era só dele, a dificuldade, na verdade, revelava uma problemática de uma geração, que é a geração do Ari Vasconcelos, que nasceu no início do século XX, e de diversos autores, de alguns autores, que nasceram entre o final do século XIX e o início do século XX. E esses autores conviveram com esse fenômeno novo, e a ideia é um pouco essa, mostrar como eles estão envolvidos no processo de construção do fenômeno cultural sonoro, musical, embora jornalistas, e embora alguns deles tenham relações artísticas, tenham sido cantor em algum momento, radialista no outro, instrumentista no outro, letrista no outro, mas, de qualquer maneira, o que do ponto de vista que me interessava é que todos eles tinham uma preocupação em consolidar uma certa memória deste fenômeno novo, que estava sendo gestado, estava sendo criado, e que nos anos 90, ou no período pós-guerra, né, alcança uma explosão, né, uma certa importância cultural que não tinha até então.
Então, eles têm um processo de inserção na construção do fenômeno cultural por dentro. Isso significa que eles são memorialistas deste fenômeno. Eles são memorialistas da vida deles, obviamente, então eles contam a vida deles, contam a vida deles relativa a este universo da música popular, e a partir de um certo momento eles desejam dar um salto, que não é para além da crônica, para além da memória, e passam, então, a escrever livros sobre esse assunto. A minha grande questão era que, a partir de um certo momento, esses sujeitos todos se tornam fontes, primordialmente fontes de estudo para os outros historiadores, que vão surgir na década de 80, 90, e até hoje, são considerados uma espécie de fonte, e com razão, porque eles viveram por dentro deste processo de construção do fenômeno cultural, musical. Mas, ao mesmo tempo, havia, nas obras que eles passam a escrever e a construir, um desejo de estabelecer uma certa história, né? Ou seja, colocar todos esses fenômenos que eles tinham de memória, né, ou na crônica, uma certa linearidade, elegendo alguns fatos importantes, criando algumas periodizações, enfim, começaram a construir de uma maneira muito intuitiva, muito informal, né, aquilo que o Michel de Certeau chamou de operação historiográfica. Então, eles têm um lugar social que é, inicialmente, o jornalismo, escrito e radiofônico, né? Eles passam a construir uma prática historiadora fundada numa documentação que inexistia e que eles próprios criam essa documentação a partir dos seus próprios acervos. Então, a esmagadora maioria desses autores, e, na verdade, eu trabalho com 9 autores, e a obra desses 9 autores, a maioria deles tem uma trajetória de colecionista. Todos eles são colecionadores, todos, não, ou quase todos são colecionadores de discos, de papéis antigos, de jornais, de folhetos, etc., que vão colecionando individualmente, e chega um momento que essas coleções individuais alcançam a dimensão de acervos. E esses acervos ganham tal importância que alguns deles acabam sendo comprados por algumas instituições que começam a aparecer nos anos 60, como o MIS, o Museu da Imagem do Som, do Rio de Janeiro, e, posteriormente, a Funarte, quando é criada em 1974. Então, eles começam a desenvolver uma prática historiadora fundada nessa documentação, que é uma documentação individual, com recorte muito individual, muito do colecionista, que, claro, atinge uma outra dimensão gradativamente, e quando se institucionaliza, então, ganha a dimensão institucional. E, finalmente, cria uma narrativa, quer dizer, eles começam a criar uma linearidade, uma explicação, tem uma teoria, ou tem algumas teorias, e o que a tese quer discutir é exatamente isso, quer dizer, eles não têm uma teoria claramente definida, eles, né, a prática deles é muito da bricolagem, a narrativa deles é muito da bricolagem, a teoria deles é muito uma mixórdia que eles vão criando circunstancialmente, de acordo com as necessidades explicativas que eles vão exigindo, tá? Então, eles criam essa operação historiográfica de maneira muito intuitiva. Isso significa que o que eu quero discutir no texto, no livro, é exatamente a ideia de que eles não são simplesmente fontes como os historiadores da música popular têm trabalhado, né, incessantemente, insistentemente, né? Eles vão muito além dessa condição de fonte, porque eles constroem uma narrativa, eles constroem os acervos, eles constroem uma explicativa para a música popular no Brasil.
E quando eles ingressam nesses universos, então ele sai de um lugar social, de uma certa maneira, muito marginalizado, né, sem grande importância intelectual, sem grande importância cultural, e, sobretudo, nas explicações sobre o fenômeno musical, muito concentradas no folclore. O universo deles é muito mais amplo e rico do que isso. Então, eles ampliam este universo, né, e na medida que eles vão ampliando esse universo, eles vão, ao mesmo tempo, construindo essas explicações sobre essa dinâmica do fenômeno cultural que eles conheciam por dentro, como memorialistas, como artistas, como jornalistas, e criam, então, uma explicação para a música popular no Brasil, que, ao se institucionalizar, sobretudo essas duas instituições, essencialmente com uma característica carioca, o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro e a Funarte, embora com dimensões nacionais, a direção claramente voltada para o fenômeno cultural na cidade do Rio de Janeiro, né, eles criam, então, uma explicação que acaba se consolidando como a explicação da música popular no Brasil. Então, na verdade, eles não são simplesmente fontes e memorialistas, mas eles criaram uma narrativa, no sentido, não do senso comum que a gente encontra hoje em dia pelos jornais, pela imprensa, mas uma narrativa historiográfica, né? Eles inventaram, portanto, essa narrativa historiográfica, muito intuitivamente, mas muito influente, a tal ponto que continuamos, no senso comum, né, repetindo o que eles escreveram nesses livros, publicados, sobretudo, a partir dos anos 60, embora alguns deles tenham sido publicados um pouco antes. Tá? Então, a minha percepção foi fazer uma análise crítica em torno desses autores, desses 9 autores, que são o Animal, o Vagalume, a Marisa Lira, o Almirante, o Lúcio Rangel, o Edgar de Alencar e o Ari Vasconcelos. Tá? Provavelmente a maioria deles de desconhecimento do público, de uma maneira mais geral, mas para a bibliografia, para a literatura sobre música popular, eles continuam sendo uma referência. E continuam sendo uma referência quase como uma referência testemunhal deste fenômeno cultural, tá? Musical. E o que eu quero é exatamente mostrar que existe ali um universo mais amplo e muito mais influente, que acaba, então, criando essa percepção que a gente tem hoje, que se consolidou, que permanece, e que continuamos repetindo, né, sobre a compreensão do que foi a história da música popular no Brasil. Né? E a ideia do subtítulo colocar a invenção da música popular no Brasil tem um sentido também de crítica, porque para todos eles havia uma música popular brasileira no seu sentido atávico, vamos dizer assim, né? Quase que biológico, né? Quase que essencial, né? E que eles buscam a todo momento essa essencialidade, essa autenticidade, essa profundidade, e na verdade o que eles estão inventando é essa possibilidade de explicar este fenômeno da música popular no Brasil, e do ponto de vista muito circunstancial, muito ligado a questões que tinham a ver com o tempo, né, e o espaço que eles viviam naquele momento dos anos 50, 60, 70, né, em que o Rio de Janeiro, nesse sentido, ainda tinha, com relação à música popular, uma centralidade. Então, o que eu quero fazer é um exame crítico, né, deste processo todo, tentando quebrar um pouco essas questões que permanecem até hoje, né, da discussão sobre o tema.
Eu acho que aparentemente é isso que a gente... Claro que eu poderia falar de cada capítulo é destinado a um dos autores, tem 2 capítulos introdutórios, né, que se reporta ao final do século XIX, quando surgem os primeiros intérpretes da cultura musical no Brasil, trato, né, de como o Estado começa a interferir nessas discussões, né, ou, melhor dizendo, a ideia da identidade nacional e a formação do Estado discutindo, tentando interferir neste processo pela via do folclore. Tem um capítulo que trata, né, um outro lado desse fenômeno, que é a indústria fonográfica, radiofônica surgindo, e aí e da imprensa, né? Então, esse fenômeno, o fenômeno da música popular, ela nasce profundamente enraizada nessa dinâmica moderna da indústria fonográfica, da indústria radiofônica e da imprensa moderna, né? E eles são produto disso, né? Como críticos musicais, sempre no rodapé, né? Sempre como cronistas e sempre no rodapé desta imprensa. E, a partir de um certo momento, eles ascendem, né, institucionalmente e acabam fazendo prevalecer o ponto de vista e a percepção deles. Tá? Acho que, por enquanto, basta. Obrigado, viu? Obrigada, professor Zé Geraldo. E agora, para fechar, antes do debate, o professor Francisco Martinho. Boa tarde, noite a todas e todos. Eu quero começar... Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, que teve um pequeno acidente doméstico aqui, beleza. Eu quero começar, evidentemente, agradecendo ao programa de pós-graduação em História Social da USP pelo apoio à publicação desse livro e, em particular, agradecer à comissão editorial, coordenada pela professora Estela Franco, como também a Intermeios, a editora que abriu, né, essa linha de publicações de história de professores do Departamento de História da USP. Como, no caso da Cristina e do Zé Geraldo, esse livro também é resultado da minha tese de livre docência, que eu defendi na USP em 2012, e, de certa forma, esse trabalho dá continuidade a um trabalho por mim iniciado ainda aluno de doutorado na UFRJ, sob orientação do professor Francisco Carlos Teixeira da Silva, quando então eu optei por me dedicar ao estudo de Portugal e, em particular, aos estudos a respeito do seu regime autoritário, né? Do seu regime, assim como no caso do Brasil, chamado de Estado Novo. Num primeiro momento, no doutorado, eu tratei desse estudo a partir da relação do Estado com os sindicatos e as classes trabalhadoras portuguesas, e, em seguida, eu fui migrando para outros campos, sobretudo, em particular, para a investigação a respeito dos intelectuais conservadores, antiliberais, que formularam teses que, ora mais, ora menos, contribuíram como aporte ideológico e aporte intelectual para o funcionamento do Estado Novo português, que é um regime muito, muito curioso, porque, como vocês sabem, quer dizer, a década de 20 e 30 foi um período na Europa e na América Latina de consolidação e de constituição de uma série de regimes antiliberais, que tem, naturalmente, nos seus exemplos mais
conhecidos, os casos alemão e italiano, mas que também se revelou fortemente presente numa série de outros países europeus, entre eles os países ibéricos, que são Portugal e Espanha. E aqui há um dado a respeito do Estado Novo que eu acho português, que eu acho que merece alguma reflexão, ou uma reflexão mais acurada, que é o fato dele ter sido compreendido à época não exatamente como um regime inspirado no fascismo, mas inspirado num modelo que, como diria, né, o Edmund Burke, pensador inglês do século XIX, se tratava de um regime alternativo entre o que ele chamava de tirania das massas e da tirania do Estado, ou tirania do rei, como ele falava. De modo que o regime português contou com a simpatia de uma série de intelectuais europeus, não apenas portugueses, e que viam o regime como um regime intermédio entre um e outro caminho. Um desses intelectuais é o Miguel de Unamuno, que conceitua o regime do Estado Novo como um regime que seria uma ditadura de cátedra, haja vista que o chefe do governo era um professor universitário, professor de economia, o Oliveira Salazar, e ele não sabia, né? Evidentemente, ele não sabia qual era o futuro do Estado Novo, mas, coincidência ou não, o sucessor do Salazar veio a ser também um professor catedrático, dessa vez um professor catedrático de Direito da Universidade de Lisboa, que foi o Marcelo Caetano. Talvez outro intelectual europeu que, curiosamente, esteve em Portugal nos anos 40 e foi muito simpático ao regime, escrevendo um livro, que é esse que está aqui na minha mão, não sei se vocês conseguem ver direito, que é o Eliade, o Mircea Eliade, que escreveu esse livro, Salazar e a Revolução em Portugal, onde ele, à época, funcionário dos serviços diplomáticos da Romênia em Lisboa, escreveu também com muito otimismo com relação às possibilidades do regime do Estado Novo, que foi, ao contrário dos regimes fascistas tradicionais, e, de certa forma, à semelhança da Espanha, embora, na minha opinião, os motivos sejam distintos, os dois regimes permaneceram ao término da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, enquanto que a grande maioria dos regimes de direita foram política ou militarmente derrotados no pós-guerra, o regime português e o regime espanhol se mantiveram. Portugal, com algumas medidas estratégicas muito importantes que garantiram a sua sobrevivência, entre elas a criação de uma base militar da OTAN no arquipélago dos Açores, né? Mas também, evidentemente, a conjuntura do pós-Segunda Guerra Mundial e o início, né, da chamada Guerra Fria também foram elementos contribuintes para a permanência do regime, que apenas vai se extinguir, vai ser derrotado em meados dos anos 70, quando há um movimento
de redemocratização nos países da Europa do Sul, né, nomeadamente Portugal, Espanha e Grécia, que vivem, né, países, portanto, chamados de uma maneira um tanto quanto alargada de regimes de países mediterrâneos, mas o fato é que foi ali no sul da Europa que há um grande movimento de redemocratização e de derrubada de regimes autoritários, movimento esse que nós apenas voltaríamos a ver na Europa com a derrubada dos regimes do leste europeu. Ao longo de todo esse período, o Estado Novo português teve intelectuais, uns mais, outros menos, que ocuparam cargos no aparelho de Estado, né? E o mais importante deles é o Marcelo Caetano, a quem eu me referia, não é? Que é o sucessor do Salazar, e sobre quem eu escrevi recentemente uma biografia. Então, esse livro, que é um livro com 9 capítulos, trata de diversos momentos da história do Estado Novo, além de um ou outro texto que discute a historiografia portuguesa, mas, enfim, que procura tratar da história desse regime e, em particular, do papel do Marcelo Caetano como intelectual do regime, entre o início de formação da ditadura, que começa como uma ditadura militar, que transita para uma ditadura civil, sob a liderança do Salazar, e que vai, para usar uma expressão do historiador Fernando Rosas, vai construir uma arte de saber durar, né? Uma arte de permanecer. E outro elemento que eu acho importante é que, vejam, nos estudos recentes sobre as ditaduras da América Latina, ou sobre os regimes também ditatoriais do leste europeu, esses estudos têm demonstrado uma variedade de comportamentos e formas de gestão desses respectivos regimes, de modo que as ditaduras da América Latina não são todas iguais e têm formas de manutenção do diferenciados. Então, portanto, isso supera aquele período de primeiras interpretações que, como dizia o poeta cubano, não é? Os regimes não é lo mismo, pero es igual, não é? Quer dizer, na verdade, eles não são lo mismo e não são iguais, porque eles têm diferenças significativas, ainda que com pontos de proximidade bastante evidentes. Sobre isso não resta nenhuma dúvida. O que eu faço nesse livro, o que eu procuro fazer, é mostrar que não apenas um determinado regime é diferente de regimes vizinhos com quem ele eventualmente faz ou não fronteira, mas tem também as mesmas características autoritárias ou de partido único, etc., mas que também esses regimes de longa duração, no caso de Portugal, um regime que durou 48 anos, ele também, ao longo de sua história, sofre mutações que merecem ser estudadas, que merecem ser consideradas e analisadas, e eu espero ter sido feliz nesse meu empenho de mostrar as nuances e as alternativas presentes no seio do regime do Estado Novo português. É mais ou menos isso, e acho que fico à disposição para eventuais perguntas de vocês.
Ótimo, muito obrigada a todos. Dando início, então, ao debate, tem já uma pergunta para a professora Maria Cristina. A Stephanie está perguntando, professor, como foi para você ter acesso às fontes do seu livro? Digo em termos de liberação de acesso, principalmente em consultas físicas. Tem também uma pergunta para o professor Zé Geraldo, do Guilherme Santos. Quais seriam alguns exemplos das narrativas sobre a música popular criadas por personagens que ainda reproduzimos no senso? E por enquanto é só. Vamos ver se o pessoal se anima mais. Manda outras perguntas. Professora Maria Cristina, faltou seu microfone. Clássico, a gente É que estava automático, né? Enfim. Mas, enfim, eu estava agradecendo a pergunta, né? E, na verdade, eu tive acesso às fontes de duas formas, basicamente, né? Alguns manuscritos eu tive acesso diretamente nas bibliotecas. Por exemplo, a Bíblia de Saint-Bénigne, né, uma Bíblia do século XII, que está conservada na Biblioteca Municipal de Dijon. Eu trabalhei com ela diretamente, enfim, durante um período de um estágio, né, em Dijon, então eu consegui trabalhar com ela, e, na verdade, esse meu interesse pelas letras começou a partir desse trabalho com a Bíblia, né? Eu fui para trabalhar com uma outra parte, que são as tábuas de cânones desse manuscrito, e acabei me encantando com as iniciais, e comecei a partir daí, então, em 2007, a pensar essas letras, né? Então, é um caso que você tem acesso diretamente, é claro, sendo pesquisador, as bibliotecas dão acesso, a não ser que o manuscrito esteja em condições muito ruins, o que não era o caso, né? Enfim, eu também tive acesso indireto a outros manuscritos, né, através dos bancos de imagens. Então, por exemplo, no caso que eu já citei do Beatus Vir, ou também no caso das imagens do Jonas e a baleia, que eu trabalhei com muitas imagens, eu não tive acesso aos manuscritos a todos, eu tive um ou outro, mas eu trabalhei a partir de bancos de imagens, né? Por exemplo, a gente tem, no caso da França, uma base enorme chamada Numinur, que digitalizou manuscritos das bibliotecas municipais, as imagens, né? Então, trabalhei a partir disso, né? E, na verdade, é claro, né, que trabalhar em contato direto com manuscritos é fundamental. A gente tem uma experiência, por exemplo, enfim, da materialidade, né, de como as camadas de tinta são colocadas sobre o pergaminho, que a gente não consegue ver na internet, né, numa reprodução, por exemplo, que acaba chapando tudo. Mas, por outro lado, estando no Brasil, enfim, sem poder enfim, não há condições de a gente viajar o tempo inteiro, né? A internet é fundamental, ainda mais como eu falei, quando você trabalha com 100 manuscritos, mesmo estando na Europa, é complicado você ficar viajando de um lugar para outro, né? Então, a internet possibilita, né, que você trabalhe com séries de imagens, então são abordagens diferentes. Num caso, você pode fazer um estudo mais aprofundado, e na outra você pode, por exemplo, privilegiar as séries. Sem falar que, em alguns casos, né, de algumas bibliotecas, os manuscritos são digitalizados em uma qualidade tão boa que, às vezes, a gente consegue enxergar coisas, né, nessa reprodução que a olho nu a gente não veria, por exemplo. Claro que são casos excepcionais, mas pode acontecer. Você ter uma fotografia em super alta resolução que amplie muito
e que daí você consegue ver coisas que não veria ao vivo, né, digamos assim. Mas, enfim, então foram basicamente dessas duas formas. Claro que eu também, por reproduções de livros, em alguns casos, mas os mais importantes foram ou o acesso direto ou através dos bancos digitais de imagens. A gente tem mais duas perguntas para o professor Zé Caldo. Estão perguntando quais seriam alguns exemplos dessas narrativas sobre a música popular criadas por esses personagens que ainda reproduzimos no senso comum. E uma outra pergunta, em que redes editoriais autores publicaram na época? Qual deles se sobressaiu no debate público sobre a história da música brasileira no período? Bom, continuamos reproduzindo, por exemplo, uma periodização que foram eles que criaram. Né? Então, há um período que eles chamam de fase primitiva, em que então, tem os autores, alguns músicos que estão produzindo os gêneros que seriam essencialmente os gêneros musicais, ou nacionais, perdão, que seriam o choro e o samba. Esses autores estão concentrados basicamente nessa ideia de que o choro e o samba são os gêneros essencialmente nacionais, né? Então, eles criam uma periodização em que há uma ideia de um grupo primitivo que está na origem da criação desses gêneros, choro e samba. Há um período da época de ouro, né? Que estaria ali em torno dos anos 30 e 40. Ao período que é o pós-guerra, né, que eles fazem um recorte crítico, né, em relação a esse período, porque há uma bifurcação naquilo que eles vão chamar dos sambas boleros, né, do samba com influências estrangeiras que vão deturpar aqueles gêneros que seriam essencialmente os gêneros nacionais, então, pela via dos gêneros latino-americanos, tal, que dá nessa configuração que seria o samba bolero, ou samba jazz, que daria na bossa nova. E depois o ressurgimento com a MPB, etc, etc. Então, isso continua sendo utilizado, e não há problema que se utilize, do meu ponto de vista. A questão é que o historiador tem que ter um exame crítico dessa periodização, ela não tem naturalidade nenhuma, isso foi criado, né? Essa periodização foi criada, e foi criada essencialmente por esses autores, né? Que viveram esses processos, conheceram esses autores, viveram esse processo de decantação do que viria a ser o choro, o samba, etc, etc. Tá? Então, a gente continua reproduzindo isso insistentemente, tá? Como sendo uma linha temporal da música popular no Brasil. Tá? A outra questão seria os circuitos. Eu não captei muito bem, porque o som ficou um pouco distorcido, mas... Os circuitos editoriais, redes editoriais que esses autores publicaram. E qual que se sobressaiu também no debate público? Sim, sim. Então, é uma questão interessantíssima, porque eles são jornalistas, né? Que vem, de uma certa maneira, da crônica. Jornalística, a maioria deles, né? E um outro da crônica radiofônica. A grande expressão radiofônica é o Almirante, que vai se tornar o grande historiador, a grande referência, por diversas razões, do que viria a ser a história da música popular. O Almirante é o que determina, a visão do Almirante é que acaba determinando um pouco isso tudo que eu acabei exemplificando genérica e grosseiramente, tá? Ele que determina um pouco isso, né? Ele que levanta as fontes, ele que determina os autores, né? Ele é muito criativo, ele não é só um sujeito importante para a música popular, mas para a radiofonia, né? Ele é o cara que profissionaliza a radiofonia no Brasil, de uma certa maneira, né? Ele roteiriza, ele é muito profissional.
a tal ponto que ele vai ficar conhecido como a alta patente do rádio. Ele ganha essa qualidade, essa qualificação da alta patente do rádio. Bom, então, a imprensa é o grande veículo deles, né? Quer dizer, eles não são intelectuais formais, né? A maioria deles tem uma formação escolar muito precária, né? Um ou outro não. O Lúcio Rangel tem uma formação acadêmica, estudou direito, etc., falava francês, né? E tinha jactância de que eu falo francês, eu li os franceses e tal, mas vivia nesse mundo da cultura popular urbana. Então, essencialmente, é a imprensa. Agora, eu não me preocupei com esse universo da imprensa, exceto o Almirante, que, pelas razões que eu indiquei aqui, e algumas outras, quer dizer, porque ele tem uma centralidade, e os programas de rádio dele são incríveis. Quem quiser escutar, entra no site do meu grupo de pesquisa, que tem lá uma variedade incrível de programas que ele gravou, ele guardou. Então, você vê, tinha essa sacada, né? Porque a radiofonia é incessante, quer dizer, produz e esquece, né? Ele não, ele gravou em acetato os programas dele, então tem aí dezenas de programas que ele guardou, tal. Mas a minha preocupação não foi essa, né, com as crônicas jornalísticas, e sim quando ele se preocupa em dar o salto, e ele se preocupa em escrever livros, né, nessa perspectiva de que era necessário perpetuar esta memória por meio do livro, né, da linguagem escrita do livro, e além disso, alinhavar esta memória com algumas explicações. Então, eu deixei um pouco de lado esse universo da crônica jornalística, porque também é um mundo, né, a ser escavado, e melhor escavado até hoje, né, o trabalho jornalístico de cada um desses autores sobre o qual eu comento no livro. Alguns alunos meus trabalharam com um ou outro. Tem uma tese de dissertação desenvolvida por uma aluna minha, muito bacana, ganhou prêmio lá no Rio de Janeiro, o Silvio Romero, de Cultura Popular, que é sobre Almirante. Tem alunas que trabalharam com a produção cronista do Ari Vasconcelos, da Marisa Lira, etc., etc. A minha preocupação foi centrar nos livros, tá? Ficou centrada nos livros porque o livro tinha essa expressão, esta pretensão intelectual, né, justa, de querer escrever uma história mais organizada para além da memória, para além da crônica. Tá? Então, eu fico nesse circuito, nesta rede de livros. E é impressionante, porque a prática deles é muito semelhante à nossa acadêmica, né? Cita um, cita outro, o professor Zé Geraldo, a professora Cristina, segundo o professor Martinho, né? Opcite, não sei das quantas, tal. Eles começam a desenvolver essa prática, né? Quer dizer, um faz o prefácio do outro, cita, começa a citar em rodapé, né? Começam a desenvolver uma rede em que eles formem todo esse conjunto muito bem organizado. Isso tudo muito intuitivamente, porque, enfim, não tinha essa prática acadêmica que a gente tem. O êxito, melhor dizendo, né, que eles alcançam é incrível. Algumas das obras têm impacto muito grande, né? E continuam sendo referência, vira e mexe, programas de TV, de rádio, etc., continuam utilizando a história do carnaval carioca do Edgar de Almeida. Acho que o professor Zé Geraldo foi cortado. Não, voltou. Não, travou de novo. Voltou? Bom. Então é isso, Voltou, quer dizer, algumas dessas normal. obras continuam ainda sendo utilizadas, né? Ou como fonte ou como referência para algumas. Quer dizer, mostra o êxito deles, né? Agora, nós historiadores, mais do que perceber esse êxito, a gente tem que ter o exame crítico desse processo de escritura, né?
lembrando Michel de Certeau, quer dizer, a escriturística cria o mundo também, né? A materialidade do mundo também passa por essas representações que a gente tem do mundo, e eles criaram uma representação do mundo que fez a nossa cabeça, continua fazendo a nossa cabeça. Ótimo, muito obrigada. Agora temos uma pergunta para o professor Martinho, da Márcia Silva, desculpa. Pensando na ditadura portuguesa e também nas nossas ditaduras latino-americanas, o que você poderia dizer sobre a ideia discutida ontem sobre a periodização? Gostaria de pensar, seria a periodização... Não, acho que tá... Bom, deixa eu reformular. Seria a periodização apenas uma decisão historiográfica ou uma decisão também contemporânea, de atores específicos? Professor Martinho, microfone. Sempre. Gente, é de praxe, né? É bom porque daí a gente pode começar de novo, já está indo para um lugar que não quer ir, então retoma e começa de novo. Mas, bom, agora foi. Depois, se eu puder, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Zé Geraldo, rapidinho, sim, claro. se eu puder, sim, claro. Tá bom? Mas, veja, todo momento da história, seja ele de um regime, seja ele de um continente, seja uma história universal, da maneira como nós chamamos, eles têm periodizações que são, evidentemente, sempre algo arbitrárias, não é? E muitas vezes também elas são consequência de uma memória que se consolida gradativamente, que está para além da academia, não é? Quer dizer, um exemplo que eu acho muito importante, que está na dissertação de mestrado do Jorge Ferreira, que foi meu professor na Universidade Federal Fluminense, quando ele fez o estudo sobre as cartas, o fundo de cartas da Presidência da República, ele trabalhou com as cartas enviadas ao Getúlio Vargas, ele percebeu que a memória a respeito do getulismo não fazia essas divisões que nós temos, né? Quer dizer, o governo provisório, depois o governo constitucional, depois o Estado Novo, depois a queda, depois o retorno. Essa memória era uma memória que unificava todos esses períodos de uma forma ou de outra. Então, toda a periodização ela tem um pouco isso. Eu acho que, no caso, por exemplo, da palestra, da conferência ontem do Daniel Arão Reis, que eu acho muito interessante, porque ele trouxe um problema que era um problema que a sociedade brasileira e os intelectuais e jornalistas, de uma maneira geral, todos esses campos, eles deixaram um pouco de lado, que foi o da percepção, né, do apoio social ao regime militar brasileiro. Então, quando ele conceitua, né, quando ele chama o regime militar de ditadura civil-militar, ele está optando por mostrar um elemento que é fundamental, que é o fato, né, como o Maquiavel fala, o príncipe não se mantém príncipe à revelia da vontade dos seus súditos, né? Então, houve uma adesão ao regime que incluiu classes trabalhadoras também, como não resta dúvida com relação a isso.
Dito isso, eu pessoalmente tenho problemas com a tese do Daniel de que a ditadura acaba em 79, né? Quer dizer, esse é um problema, porque eu acho que, embora se previsse o fim da ditadura e embora houvesse um processo de transição, esse processo foi um processo praticamente todo, até onde eu conheço, agendado pelos militares, pelos gabinetes militares. Então, e acho que, se toda ditadura é civil e militar, não precisa, talvez, na minha opinião, colocar esse conceito, ainda que eu repito, eu acho que quando ele fez essa formulação desafiando-nos, né, a pensar o apoio social, o apoio público à ditadura. Quer dizer, a Denise Rolenberg, por exemplo, que é uma historiadora da UF, quando ela estudou a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, e a Academia Brasileira de Letras também, mostrando o apoio dessas instituições à ditadura, houve uma gritaria geral, uma acusação quase de que o que ela estava fazendo era uma blasfêmia. Mas, se você for aos documentos de época e olhar os livros de atas dessas associações, como a CNBB também, você vai perceber que elas apoiaram a ditadura e deixaram de apoiar mais quando o conjunto da sociedade brasileira foi migrando para a oposição. Portanto, elas são muito mais uma expressão do que foi a vontade popular, num certo sentido, claro que tudo isso que eu estou falando tem limites, e muito menos uma consciência crítica acima daqueles que apoiavam a ditadura. No caso do Estado Novo português, é claro que há muitas diferenças, e no caso espanhol também, quando acaba a guerra, porque quando acaba a guerra, há toda uma ritualística similar aos dos regimes fascistas, que tem que ser extirpada. Então, nos dois casos, os quadros mais simpáticos, vamos dizer assim, ao fascismo, ou as instituições similares ao fascismo, elas foram ou encerradas ou foram diminuídas em sua importância, né, de tal forma que elas acabavam tendo, para usar uma expressão bem portuguesa, um funcionamento meramente cosmético, né? Quer dizer, um funcionamento meramente superficial. No caso de um quadro importante, eu posso citar, da Espanha, o Serrano Suñer, que era cunhado do Franco, e um Franco simpático aos regimes nazifascistas, que acaba saindo do regime. E no caso das instituições, por exemplo, Portugal cria duas instituições muito similares às instituições de juventude ou de mobilização militar dos fascismos, a Mocidade Portuguesa e a Legião Portuguesa. A Legião Portuguesa, que participa diretamente em apoio à Guerra Civil Espanhola, é extinta, e a Mocidade Portuguesa se mantém muito mais como uma espécie de uma associação de escoteiros do que propriamente como uma organização de mobilização da juventude fascista de uma forma geral. Agora,
no caso português, que é o que eu conheço mais, há várias, em geral, fala-se, por exemplo, da ascensão do Marcelo Caetano como um momento de transição falhada, né? Usa-se muito um termo da primavera marcelista, né? Porque é em 68, é no período, né, da primavera de Paris, né? do maio de 68. Então, há um movimento nesse sentido de achar que há um empenho liberalizador com Marcelo Caetano. Isso está presente numa vasta historiografia, mas eu, pessoalmente, não tenho essa visão, até porque, apesar de mais moderno que o Salazar, o Marcelo Caetano, a meu ver, estava à direita do Salazar, era mais, vamos dizer assim, forçando um pouco a barra, mais fascista, vamos dizer assim, que o Salazar, porque ser mais moderno não significa necessariamente ser mais democrático. Então, eu não acho que havia uma intenção democratizante quando o Marcelo Caetano ascende ao poder, que é um momento de periodização por parte de muitos historiadores portugueses, é muito, muito importante. Então, elas são sempre elas ficam sempre na tensão entre o que nós, historiadores, polemizamos, mas também elas são, evidentemente, reflexo da memória popular, né? Daí os termos, no caso do Brasil, por exemplo, os anos de chumbo, né? Como se fosse um período específico da ditadura. Pronto, é sempre termos que ganham um gosto popular de tal maneira que é difícil superá-los, ainda que muitas vezes problematizados por historiadores e acadêmicos de uma maneira geral. Tá bem? Ótimo, obrigada, Martinho. Aí, a gente voltar e faz sua pergunta para o professor Zé Geraldo, pode ser? É para eu fazer agora a pergunta? Não ouvi direito. Não, se a gente puder fazer mais uma rodada de perguntas, e aí, quando chegar a vez das perguntas para o Zé Geraldo, aí você entra a sua, pode ser? Combinar. Porque temos 3 perguntas agora para a professora Maria Cristina. Você prefere que eu faça uma de cada vez ou vai o combo todo? O que é melhor? Tá. Então, a primeira pergunta, também da Márcia Silva, ela está perguntando se a relação da imagética medieval com as pichações não seria apenas uma definição erudita, que altera a vivacidade das pichações e escrita urbana de rua. A Aline Santos está perguntando, quando a senhora fala na relação entre letras e imagens, quais são as funções que essas iniciais podem exercer no texto e no próprio livro? As tipologias das iniciais têm alguma relação com o tipo de livro? E, enfim, o André Pellegrinelli, você comentou das especificidades de algumas imagens que só podem ser notadas ao vivo, outras que só podem ser notadas em uma digitalização de alta qualidade. Como foi trabalhar com este problema de meio suporte ao transpor as imagens para o livro, para que o leitor perceba essas especificidades impossíveis na reprodução impressa? Bom, então, Márcia, em relação a essa primeira pergunta, na verdade, eu não estou comparando, de modo geral, as imagens com as pichações, né? Eu falei das letras, mas eu estou preocupada com uma questão específica, esse modo de funcionamento das iniciais melismáticas, ou seja, um tipo específico, aquele que tem um trabalho de ornamentação muito grande, e essas letras do bicho,
que também tem um trabalho de ornamentação a ponto quase que de desfigurar ou transfigurar essas letras, né? Não é fácil ler, por exemplo, uma pichação, assim como também não é fácil entender qual é uma letra melismática. Então, o que elas têm em comum é esse trabalho da ornamentação, né, que chega quase que a tornar ininteligível, ilegível a letra, né? Então, eu estou comparando esse processo de ornamentação, e que, evidentemente, a maneira como isso se dá é muito diferente num caso e no outro, né? A temporalidade é diferente, o suporte é diferente, uma inicial, a outra muitas vezes é uma palavra, um nome, enfim, há muitas coisas diferentes, mas, ao mesmo tempo, existe um modo de funcionamento que pode ser comparado, né? E aqui no livro, no capítulo, acho que é o capítulo 5, o capítulo 5, na verdade, ele foi retrabalhado a partir de um artigo que eu tinha publicado alguns anos atrás, na revista Art in Science, em 2016, o original era picho, logo assusto, ilumino, logo seduzo. A ornamentalidade das letras na contemporaneidade e na Idade Média. Esse picho, logo assusto, eu tirei de um livro do Chico Sá, e o ilumino, logo seduzo, a partir de um autor medieval, um autor de época, né, eu adaptei. Mas, enfim, então, a partir desses procedimentos ornamentais, os efeitos vão ser completamente diferentes, né? Então, no caso do picho, para a população, de modo geral, isso não é considerado arte, não é considerado beleza, ao contrário, enquanto que um manuscrito, a letra inicial melismática, vai ser considerada arte, belo, etc. Então, os efeitos da ornamentação vão ser diferentes também, assim como o suporte diferente, assim como a materialidade é diferente, mas o que me interessou é ver como em situações tão diferentes a gente encontra um procedimento que pode ser colocado em paralelo, que é esse trabalho da ornamentação transfigurando a letra e fazendo com que o ductus, né, o traçado da letra, ele vá sendo tão elaborado que ele deforma a própria letra, né? Então, foi nesse sentido que eu propus esse paralelo, e também uma forma de provocar um pouco e balançar, como eu falei no início, essas separações entre história da arte, arte de rua, arte erudita, etc. Enfim, mostrar que essas classificações, elas são muito artificiais, né, e elas podem ser rompidas, né, então foi nesse sentido, de que a gente não tem que ficar na academia só preocupada com a arte erudita, entre aspas, enfim, então foi nesse sentido. A pergunta da Aline, enfim, sim, das funções, né, na verdade, essas iniciais, elas vão desempenhar diferentes funções, dependendo do local onde elas se encontram, dependendo do tipo do tipo de efeito que se quer dar, né? Então, digamos que a primeira função é aquela que é mais evidente, que é quase que serve para todas. Essas iniciais, elas marcam separações, elas marcam quebras, o início de um livro, o início de um capítulo, ou seja, elas estão marcando uma separação, né? Mas elas também estão embelezando, porque elas são letras ornamentadas, ornamentais, né? Então, essa função de trazer beleza é muito importante, provocar um impacto, também serve como demonstração de uma ostentação de poder econômico, por exemplo, de um status social, um livro com imagens e com letras ornamentadas com imagens, é um livro caro, enfim, então tem uma questão de status também, né? Enfim, marcar a identidade, muitas funções, digamos que
essas iniciais ornamentadas com imagens, elas agrupam as funções que são próprias de uma letra inicial ornamentada simples com as funções de uma imagem, de uma iluminura, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso é reunido, né? No sentido de que essas possibilidades de funcionamento, elas estão ativas nessas letras, né? Se há uma preferência, se há uma relação entre esses tipos de letras e tipos de livros, eu acho que foi isso, não tem. A gente pode encontrar iniciais de todos os tipos em qualquer tipo de livro, então isso vai depender do que você quer com aquele livro, não pela natureza do livro, por exemplo. Agora, é claro, né, como eu falei, o livro de Salmos, ele vai começar com Beatus Vir, e normalmente, então, esse B vai ser ornamentado, né, e o B maiúsculo com as duas barrigas, ele geralmente vai levar a uma ocupação das duas barrigas, enfim, mas a maneira como isso vai ser trabalhado, se vai ser uma inicial figurante, se uma inicial moldura, isso vai depender muito. O que a gente pode perceber é que há algum tipo de uma certa preferência quase cronológica, né? Então, por exemplo, no final da Idade Média, né, século XV, por exemplo, a gente vê uma quantidade grande de iniciais molduras. No século VIII, a gente tem iniciais imagem. Então, tem uma certa preferência, mas também não dá para falar que isso é algo determinante, né? Isso tem variações. E a última pergunta do André, na verdade, é claro que, no caso do livro, muito se perdeu. Enfim, claro, o manuscrito, obviamente, mas mesmo em relação a essas possibilidades, essas vantagens das imagens em alta definição, isso no livro, infelizmente, se perde para começar pelo fato de que o livro as imagens estão em preto e branco, né, por uma questão de custos. Imaginem que 200 imagens seria algo completamente absurdo, astronômico. Não dá, teria que ter publicado na Cossack, na IF, quando ela ainda existia, né, enfim, mas na nossa realidade isso não tem como. Então, já de cara tem uma perda enorme, que que são as cores, né? E daí eu fiz questão de colocar uma lista de figuras no final com a referência, enfim, onde elas podem ser encontradas na internet ou em livros impressos, e em alguns casos são fotos minhas, e aí não tem muito o que fazer. Mas então, isso se perdeu. O que eu tentei fazer em alguns casos foi colocar detalhes, né? Então tentar aproximar ao máximo, colocar detalhes, daí você consegue ver um pouco melhor, né? É claro que o detalhe, né, quando você recorta uma imagem, né, você faz esse corte, o detalhe faz com que a gente perca uma coisa essencial, que é a noção do conjunto, né? E no caso, isso para uma imagem, para uma iluminura, isso já é um problema. Para uma letra historiada, né, uma letra com imagem, isso é um problema maior ainda, porque você acaba cortando até a palavra a qual ela dá início, né? Então, isso não é uma coisa interessante. O ideal seria a gente conseguir ter uma fotografia, uma reprodução da página inteira, até para a gente saber em que posição se encontra, qual o tamanho, qual a relação dessa letra com as demais letras, com outras imagens. Mas aí, de novo, o livro também duplicaria de tamanho, não tem condições. Então, a gente tenta equilibrar, né? Para poder se tornar visível, a gente faz o recorte do detalhe, mas aí perde a noção do todo. Então, o ideal, de novo, é pegar a referência e buscar essa imagem na internet, enfim, muitas vezes os manuscritos estão digitalizados integralmente, né? Então é fundamental
olhar a letra na página e olhar a página no conjunto do manuscrito todo, né? Então, a gente faz meio que o possível. E também, em alguns casos, o texto ajuda, né? Enfim, a gente não consegue enxergar, mas eu aponto, olha, naquele lugar tem um detalhe X e, enfim, chama atenção para alguma coisa que você vai poder ver com uma dificuldade na reprodução, mas buscar melhor na internet. Enfim, eu acho que são essas questões. Acho que eu respondi tudo. Sim, tudo certo. Muito obrigada, professora Maria Cristina. Agora eu passo a palavra para o professor Martinho fazer uma pergunta para o professor Zé Geraldo. Só se eu tiver direito a uma também. O que foi? Microfone, professor. Sempre o microfone. Zé, eu queria ter parabéns direito pelo... Eu queria ter o direito a uma pergunta ao Chico também. Claro, claro. Tem sempre a réplica, né? Não, a pergunta é a seguinte: eu sou de uma geração que abraçou a MPB, assim, quando eu era moleque, a gente se reunia na casa de colegas para ouvir MPB, ouvir isso nos anos 70, 76, 78, pronto, eu era moleque mesmo. E aquilo foi meio que uma formação minha, né? Quer dizer, foi muito legal para mim, e acho que para os meus amigos daquele tempo. Havia até uma certa disputa, né? O que ele está querendo dizer com essa letra? Uma tentativa de interpretação. E naquela época, vamos dizer assim, o grande decano da crítica musical, pelo menos o que era muito importante na época, e muito combatido por uns, era o José Ramos Tinhorão. Você não cita, você fez a opção de não trabalhar com o Tinhorão, é isso que eu queria te perguntar. E parabéns pelo teu trabalho, de novo. Ótimo. Ótima pergunta, Chico, porque essa semana eu participei de um seminário no Unicamp e fizeram exatamente essa pergunta para mim, né? Mas antes de te responder, eu vou te fazer a pergunta também, que eu queria fazer a você. Não tem nada a ver com o Fluminense, não se preocupe. Não, é que eu fiquei escutando você falar, aquilo tudo foi entrando na minha cabeça e tal, e o Marcelo Caetano, o exílio dele foi, vamos dizer assim, usufruído no Brasil, né? Foi. E ele chega na época vamos dizer assim, da abertura, genericamente falando, né? Então, depois eu vou responder sobre o Tinhorão, e depois você me fala, porque é uma curiosidade tremenda que eu tenho, como é que esse sujeito chega de lá com todo esse cabedal, né? Chega aqui no processo de abertura controlada, etc., né? Se ele desempenhou algum papel, se ele teve algum contato, enfim, ele foi professor aí no Rio, né? Ou lá no Rio, enfim, chegou a dar aula aqui em São Paulo uma época também, se não me engano. Enfim, ele era um cara importantíssimo, né? Chega aqui para usufruir esse exílio numa época de ditadura, não mais de ditadura formalmente estabelecida, enfim, se ele teve aí, quais foram as relações, se teve alguma importância ou não, depois você me responde, é mera curiosidade, de fato. Sobre o Tinhorão, a resposta é a seguinte: o fato de eu não colocá-lo lá está me dando muito retorno, aqui está me irritando, vou tirar um pouco, tá? O fato de eu não incluí-lo nesse conjunto todo pode ser encarado como uma espécie de homenagem, viu, Chico? Porque em que sentido? É claro que ele se encaixa nesse conjunto todo, porque ele é um cara que nasce né, ele é quase contemporâneo do Ari Vasconcelos, por exemplo, né, ele é um pouquinho mais novo e tal, mas enfim, né,
ele é um colecionador, né? Ele é um cara que vem do jornalismo. Aliás, um dos itens do livro se chama do jornalismo ao livro, e exatamente quem usa o termo é o Tinhorão, né? Com aquela jactância dele também, né? Eu sou o homem que vim do jornalismo ao livro, né? Com uma coisa, uma espécie de ascensão cultural, uma ascensão intelectual que era muito próprio dele, né? Não é, né? Enfim, está vivendo as dificuldades que ele vive, mas está aí ainda. Então, ele é um sujeito que está lá ainda, faz parte desse universo de colecionadores, de cronistas da imprensa, e que se preocupa em escrever livro, e que viveu por dentro, ele gostava disso também. Eu conheci fulano, eu conheci ciclano, né? Quando compôs isso, eu estava junto. É muito próprio dessa geração, esse tipo de consideração testemunhal, como a gente diz, né? Aquela ideia de meninos eu vi, que, aliás, intitula um dos meus capítulos, né? Então, meninos, eu vi isso. Se eu vi, você não discuta comigo, porque eu sei como foi, né? Embora ele tenha todas as condições de estar integrado a este conjunto, eu não o incluí, embora ele seja citado, obviamente, em várias partes, sobretudo nos últimos capítulos, é quase como uma homenagem a ele, viu, Chico? Porque é homenagem no seguinte sentido: a grandeza da obra dele, material, a grandeza física, né, o que ele produziu fisicamente, o que ele produziu com a coleção dele, o que ele produziu em termos de documentação, é algo que realmente suplanta todos eles, exceto o Almirante. Agora, ele sai na frente de todos eles, inclusive do Almirante, ou sobretudo do Almirante, porque ele organiza um discurso. Ele é o cara que definitivamente consegue dar esse salto. Ele organiza um discurso, consegue amarrar toda essa documentação, toda essa memória, né, num discurso muito bem articulado. O que a gente pode discutir é o discurso articulado dele, né, muito marcado por uma percepção lá do partidão, aquela coisa toda, né? Então, ele não está aí porque, na verdade, ele merece um livro exclusivo para ele, né? Ele merece uma crítica historiográfica exclusiva para ele. Ele merece uma crítica da prática historiadora exclusiva para ele. A grandeza da obra dele permite isso. E não há ainda, quer dizer, há aí algumas dissertações, trabalhos jornalísticos, até doutorado sobre a obra dele, mas ainda está muito no início, né? É preciso de mais densidade para fazer um pouco essa crítica da obra dele, né? Porque ela é grandiosa nesse sentido aí, tá? Então, é um pouco nessa direção, não é um silenciamento dele, não, é uma espécie de homenagem, falando no seguinte sentido: Tinhorão, quem sabe eu consiga, o próximo passo, escrever exclusivamente sobre a sua obra, né? Entendeu? É um pouco nessa direção aí. Mas a sua sacada foi incrível, é por aí mesmo, tá? Posso responder ao Zé? Pode, claro. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa, eu tive que mudar de lugar aqui, porque o roteador fica aqui mais perto da sala, eu estava com dificuldade de ouvir todo mundo. Sim, o Marcelo Caetano veio para o Brasil logo depois do 25 de abril, né, da Revolução dos Cravos. Ele, para o novo regime português, foi um certo conforto, porque temia-se que ele fosse para a Espanha, e da Espanha ficaria um pouco como uma figura da oposição muito próximo, né, do novo regime. Aqui no Brasil, ele, como exilado, articulando, exatamente. Aqui no Brasil, ele teve muito apoio da comunidade portuguesa cá, que é uma comunidade muito conservadora, né? Então,
deu a ele muito apoio, e ele conseguiu emprego na Universidade Gama Filho, que era uma universidade privada no Rio, onde ele montou um instituto de direito comparado, e como advogado que ele era, ele sabia fazer acordos, né? Então, o contrato dele com a Gama Filho era muito bom e previa até uma aposentadoria que era diferente da aposentadoria dos funcionários privados do INSS de uma maneira geral. Ele se precaveu ali. Agora, ele, desde antes de vir para o Brasil, ele tinha muitos contatos com uma certa inteligência brasileira, sobretudo na área do direito, mas não só. Era muito amigo do Pedro Calmon, que foi reitor da UFRJ. Então, ele, além de dar aula na Gama Filho, ele circulou muito. A coisa dos 10 anos atrás foi publicado um livro chamado Marcelo Caetano no Exílio, que é um livro com várias conferências dele do Rio Grande do Sul ao Pará, né? Então, ele circulou muito. E no Rio, ele tinha contato um contato permanente, tanto com alguns membros da Academia Brasileira de Letras, quanto com o IHGB, com o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Então, ele... e, claro, quer dizer, ele não fez nenhuma articulação política, aparentemente, contra o novo regime português. Mas ele... eu encontrei muitas cartas dele em jornais, no Globo, no Jornal do Brasil, em que ele se defendia das acusações que eventualmente apareciam contra o regime contra o regime do Estado Novo, que foi quando houve a queda. Então, aliás, eu acho que a grande maioria dos exilados que participaram do regime e que vieram para cá, o Adriano Moreira, que era o ministro das colônias, foi dar aula na PUC, um outro, que é o Rui Patrício, ainda mora no Brasil, virou empresário. Eles não fizeram política, mas eles tinham, né, contatos aqui com grupos ou intelectuais ou jornalistas que tinham muita simpatia, muita proximidade com o regime do Estado Novo. Então, ele não ficou exatamente isolado, ele se manteve aqui com uma certa militância memorialística. Ele escreve 2 livros, ele mal chega ao Brasil. Ele, enquanto esteve preso na Ilha da Madeira, escreveu um livro chamado Depoimento, que era um livro sobre o regime com ele, né, e a queda, e depois escreveu um livro maior fôlego, chamado Minhas Memórias de Salazar, que é um pouco sobre a relação dele com Salazar. Então, ele continuou trabalhando. Ele se excluiu nas coisas políticas aqui. Não. Eu, como trabalhei com muitas cartas privadas dele, por exemplo, eu trabalhei muito com as cartas dele, a troca de cartas dele com Joaquim Veríssimo Serrão, que é um historiador português. Então, ali você via a opinião dele sobre a política brasileira e a opinião dele sobre os intelectuais brasileiros. Ele abominava o Afonso Arinos, abominava o Zé Honório Rodrigues, e o Zé Honório, sobretudo... Exatamente. E o Zé Honório, ele achava que tinha que escrevia uma história anti-lusitana, então com esses ele tinha uma
uma relação de hostilidade muito grande, entendeu? Agora, ele morreu em 80, né? Morreu bem no momento de... Então, ele não assistiu exatamente à transição, né? Logo em 80, ele está enterrado no Brasil, né? Está enterrado no João Caetano. Beleza? Beleza. Bom, alguém tem mais uma outra pergunta aqui? Porque no chat não temos mais pergunta. Ok. Não? Bom, então acho que podemos encerrar esse expediente por hoje. Em nome da comissão organizadora do seminário, eu queria agradecer muito por a participação dos 3 professores autores. Muito obrigada. Acho que foi um debate muito produtivo, tanto para nós aqui, acho que foram certos. Amanhã, mais sexta-feira, espero que todos possam, todos e todas participar. E é isso. Muito obrigada. Tá bom, legal. Tchau, Cris. Tchau, Chico. Tchau, gente. tchau, Cris, tchau, Zé. Tchau, obrigado, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. Obrigado eu.